Então, deixa eu começar a gravar. Mas, professor, não tá nem depois? Não, porque o capítulo 20, pelo que eu li ali, ele vai falar sobre coeficiente angular. O tema do capítulo 20 é o coeficiente angular. E no capítulo 21, ele já vai para outro tema. Ele vai para distância de ponto até reta, distância entre duas retas paralelas. Então, ele vai um pouquinho além disso. Mas vamos lá. Eu vou fazer com vocês, eu passo a lista, tem alguns exercícios na apostila, na parte de Enem vestibulares, essa parte. E aí a gente vai fazendo isso. Eu acho que tanto a básica como a 2 eu vou acabar bem antes com vocês. Tá. Então vamos lá. Ó. Livro 6, capítulo 20. Então vamos começar. Eu quero falar com vocês sobre isso, ó, sobre as posições relativas entre duas retas. Ai, Jesus. Professor, está lá no capítulo 23. Tá lá no capítulo 23. Equação, posições relativas de duas retas. Tá mesmo. Nossa, mas por que ele traz depois de equação de circunferência? Que eu vi até o 22, que era equação de circunferência. Na aula 24 era equações do primeiro e do segundo grau. Livro estranho, cara. Porque o 20, eu meio que já dei essa parte para vocês. Eu já dei o que é o coeficiente angular, como calcula ele. Eu só não dei o ângulo, como é que calcula o ângulo entre duas retas. Aí depois veio o capítulo 21, que é a distância entre ponto e reta. E depois o capítulo 22, que ele já dá a equação da circunferência. E no 23 eu não imaginava que era isso. Pensei que o 23 era uma sequência de circunferência. Que o 2 é bem... ele jogou tudo no 22 de circunferência. Os 23... E o 24 para finalizar. Que misteco! Caramba, olha quem mandou mensagem. Quem? Aconteceu? Vai ter que liberar a Tati. Ela tá brava? Ela falou aqui que ela pediu para você deixar ela entrar. Nossa. Enzo, menos empolgação, cara. Qualquer coisa é muita coisa agora. Ai. Posições relativas entre duas. Então eu vou dar o capítulo 23 primeiro. Eu vou na minha ordem aqui. Depois a gente volta. Tá? Então vamos lá. Seguinte. Lembra que a gente estudou no começo do ano já as posições relativas entre duas retas? As duas retas elas podem ser concorrentes, elas podem ser paralelas ou elas podem ser reversas. Lembra lá daquele estudo que a gente fez de geometria espacial? Nesse caso aqui, a gente vai ficar só com as posições no mesmo plano, né? São as retas concorrentes, as retas perpendiculares
que é um tipo de concorrente, e as retas paralelas. Qual é a ideia nossa aqui? Deixa eu tirar aqui um pouquinho, só parar um pouquinho de transmitir para olhar para vocês. A ideia, qual que é? Eu quero mostrar para vocês que a gente consegue identificar qual é a posição entre duas retas, não só geometricamente, olhando para elas, né? Porque se a gente pegar no mesmo plano e ver que elas têm um ponto em comum, elas são concorrentes. Se elas não têm ponto em comum, elas vão ser paralelas. Se elas formam um ângulo de 90 graus, elas vão ser perpendiculares. Isso, geometricamente, a gente sabe identificar. A ideia minha é identificar isso usando a equação da reta. Então, eu quero ensinar isso para vocês. Esse é o objetivo do capítulo 23. É ensinar a identificar, através da equação da reta, quando que elas são concorrentes, perpendiculares ou paralelas. É a ideia da aula da nossa aula de hoje, tá? É através da equação. Então, a ideia vai ser essa. Então, vamos lá, ó. Vamos começar por retas concorrentes. Então, galera, eu vou usar duas retas. A reta R. A equação da reta R vai ser y igual a mr, que é o coeficiente angular dela, vezes x, mais nr, que é o coeficiente linear dela. E a reta S, que seria y igual a ms vezes x mais ms. MR, MS, eu estou distinguindo que o MR é o coeficiente angular de R e o MS é o coeficiente angular da reta S. E aí, ó, geometricamente, a gente tem isso. Plano cartesiano, ok? Aqui, eixo X, aqui, eixo Y, e aí eu tenho as duas retinhas. A retinha, por exemplo, R e a outra retinha S. Então, eu tenho essas duas retinhas, R e S. Elas interceptam nesse ponto P. Vocês lembram que na aula passada eu ensinei como é que acha o ponto de interseção delas? É quando a gente iguala as duas equações, né? É quando a gente faz um sisteminha com as duas equações. Aí a gente determina qual é o ponto de intersecção entre elas. Tudo bem? Vamos pensar agora na forma. Como é que, olhando só para a fórmula, eu sei que elas são concorrentes? Sempre que duas retas possuírem coeficientes angulares distintos, então, ó, o coeficiente angular da R for diferente do coeficiente angular da S, e o coeficiente linear também for diferente, eu posso afirmar que essas duas retas são concorrentes. Professor. Fala, mano. Ah, tá, esquece. Eu ia perguntar que fórmula é essa que você está usando ali no y igual a mr vezes x, mas eu já lembrei É a forma reduzida. Então, ó, exemplo, eu tenho essa equação aqui da reta F. Y igual a 3x mais 6. Aí eu tenho aqui a equação da reta S, que vamos dizer que seria y igual a 3x mais 8, e tenho a reta T, que seria y igual a menos 2x mais 14.
Tudo bem? Qual reta é concorrente? A reta R. Seria a reta S ou a reta T? A reta T. A reta T ela é concorrente à reta R. Por quê? Porque elas têm coeficiente angular distinto e coeficiente linear também. Então, a reta T é concorrente à reta R. Vocês vão ver que a reta S ela é paralela à reta R, porque quando tem o mesmo coeficiente angular, significa que elas são paralelas. Que eu já dei até um spoiler da próxima, então. Tudo bem? Então, sempre que o coeficiente angular, ele é o principal, tá? Sempre que o coeficiente angular ele for distinto, significa que elas são concorrentes. O coeficiente linear ele pode ser igual ou diferente, tá? No caso, se ele for igual, se eu tivesse, por exemplo, uma reta V, que ela fosse y igual a 5x mais 6, ela também seria concorrente à reta R. Só que elas iam cortar nesse ponto 6, né? Porque como eles têm o mesmo coeficiente linear, significa que elas iam cortar no mesmo ponto. Vocês lembram o que significa o coeficiente linear? Aqui é o coeficiente linear da reta R, que é onde ele corta o y, e aqui é o coeficiente linear da reta S, onde corta o y também. No caso, quando ele é igual, significa que os dois cortam a reta y no mesmo ponto. Então, ele seria o ponto de intersecção. Então, se o meu N for tipo igual, pode ser Pode concorrente. também. Pode ser o N igual também, tá? Bisteca, repete o que você falou agora pra mim também, por favor. Essa reta R, meu amor, e essa reta V, mesmo tendo o mesmo coeficiente linear, elas também são concorrentes. Porque o que manda mesmo, o que interessa para a gente, é o coeficiente angular ser distinto. Tá? Se eles forem iguais o coeficiente linear, significa que elas vão cruzar aqui ó, no mesmo ponto do y. Por exemplo, vamos desenhar essas duas para você entender. Y igual a 3x mais 6. Se o x for zero, ela vai cortar o y no ponto 6. Essa equação também. Se o x for zero, ela vai cortar o y no ponto 6. Então, as duas retas vão cortar o y no ponto 6. O ponto 6 vai ser o ponto de intersecção. Só vai mudar para elas o valor do x, né? Entendi. Certo? Retas concorrentes, elas não são muito cobradas. O que interessa de retas concorrentes é quando elas são perpendiculares, que é um tipo de reta concorrente, né? Que aí eu vou mostrar para vocês. Beleza, mostra aí. Pode ser? É que eu estou esperando vocês copiarem, até voltei lá. Isso sim cai, ó.
Quando que duas retas são perpendiculares olhando só para a forma? Geometricamente, no plano cartesiano, vocês vão obter isso. Professor, o que é B? Ah, tá. É que eu coloquei N, né? É que depende do lugar que eu trabalho, eu coloco B também. É porque lembra de função do primeiro grau? É AX mais B. Mas é N que eu usei com vocês. Agora sim, ficou bonitinho. Olha que bonitinho. Quando elas são perpendiculares, acontece isso. Reta R, reta S, e aí o ângulo entre elas aqui, ó, 90. Show? Como é que a gente identifica isso só olhando para a equação? O produto dos coeficientes angulares. Então, se você pegar o coeficiente angular da reta R, multiplicar pelo coeficiente angular da reta S, isso tem que ser menos 1. Toda vez que duas retas são perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Quando acontecer isso, é porque essas retas elas são perpendiculares. Show? Professor, o intervalo vai ser no horário normal? Não, normal, tudo normalzinho. A gente vai até 9h. 9h30. Biceto, não é melhor ir até 9h40 e depois voltar às 10h10? Não sei. Porque aí vai o horário inteiro da reunião. Ah, a E gente depois vai. é Mas a certinho. reunião ela é menor que o tempo de aula. Aí a gente vai voltar um pouquinho antes, e aí depois tem duas reuniões, é isso? Não, tipo, você vai até 10 horas, que aí acaba o tempo de duas reuniões, a gente fica até 10h30 no intervalo e volta para mais 20 minutos, que é o 20 minutos da aula. Não, por mim, de boa. Eu só não quero atrapalhar o tempo que vocês vão ter para outra aula, para vocês não chegarem atrasados. Se der certinho o horário para vocês chegarem na outra, pode ser. Pera, Mas eu não vai dar. entendi, vai ser o Vai quê? dar a mesma coisa. Não, beleza, então. Mostre que as retas y igual a 3x mais 6, que é aquela que eu usei no primeiro exemplo, e 3x mais 9y menos 2 igual a 0 são perpendiculares. Então, vamos lá. Ó. Quando eu quero que vocês mostrem se elas são perpendiculares, você tem que usar essa regrinha. Então, você pega a primeira equação aqui, ó, a equação 1. Y igual a 3x mais 6. O coeficiente angular dessa primeira, vocês concordam comigo que seria 3? Concordo. Agora a gente vai olhar para a segunda, para a equação 2. 3x mais 9y menos 2 igual a 0. O que a gente tem que fazer nessa equação?
ela está no formato de equação geral. A gente tem que escrever no formato de equação reduzida para descobrir qual é o coeficiente angular. Então, vocês lembram como é que faz? Vai ficar 9y igual a menos 3x mais 2. E esse 9 ele vai passar dividindo. Então, vai dar menos 3x dividido por 9 mais 2 dividido por 9. Lembra que eu já ensinei vocês a passar separado assim? Porque aí a gente chega nessa expressão aqui, ó. O y ele vai ser, dá para cancelar o 9 com o 3 aqui, sobra 3 embaixo. Então vai ser menos x sobre 3 mais 2 sobre 9. E aí eu pergunto, bem importante, qual é o coeficiente da 2? Fala comigo, galera. Participa aí. Qual é o coeficiente angular da 2? Menos 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3. Que seria o valor que está aqui na frente dele, né? Não se esqueçam que aparece aqui, ó, não aparece, na verdade, é um 1 que está aqui. É menos 1 sobre 3. E aí, para mostrar que elas são perpendiculares, o que eu vou fazer? O produto M1 vezes M2 tem que dar menos 1. Isso vai acontecer? 3, que multiplica menos 1 sobre 3... Vocês concordam comigo que isso aqui vai dar menos 3 sobre 3? Que isso vai ser igual a menos 1. Então, portanto, eu mostrei que as duas retas são perpendiculares. Copiem aí que eu vou dar mais um exemplo. Copiaram? Sim. Ó, agora eu quero que vocês tentem fazer. Determine o valor de K, sabendo-se que as retas 2x mais y menos 3 igual a 0, e o K é esse valor que está multiplicando o x aí. Kx mais 3y menos 6 igual a 0 são perpendiculares, tá? Enquanto vocês pensam nela rapidinho, eu vou pegar só uma água aqui e já vem, tá? Oi, oi, oi. Acho que sim. Já vem, rapidinho. Não me abandone.
Eu, ó. Dá pra fazer isso bem. Fala, galera, voltei. Desculpa a demora. Ai, minha avó, ela tá fazendo um gelo aqui para colocar na perna e ela perdeu um negocinho que eu tava procurando. Mas vamos lá. Conseguiram fazer? Sim. Então, a primeira equação, né? Vamos lá. Sempre faz assim, ó, equação 1, sem pressa. 2x mais y menos 3 igual a 0. Vamos achar o coeficiente angular dela. Esse y igual menos 2x mais 3. Então, o coeficiente angular dela vai ser menos 2. Tá? Equação 2. Kx mais 3y menos 6 igual a 0. Então, 3y vai ser igual a menos kx mais 6. Então, o y vai ser menos kx dividido por 3 mais 6 dividido por 3. Ou seja, o y vai ser menos kx sobre 3 mais 2. O coeficiente angular dela vai ser menos k sobre 3. Como o enunciado disse que elas são perpendiculares, o M1 vezes o M2 tem que dar menos 1. Então, menos 2 que multiplica menos k sobre 3 tem que ser igual a menos 1. Então, isso daqui ó, vai dar 2k sobre 3 igual a menos 1. Esse 3 é passar multiplicando, 2k igual a menos 3, e o 2 é passar dividindo. Então, o k ele vai ser menos 3 sobre 2. Então, para que as duas retas sejam perpendiculares, é preciso que o k seja igual a menos 3 sobre 2. E aí, conseguiram? Acertaram? Sim. Então, show. E vou dar um exemplo do clássico, que sempre cai. Sempre cai aonde? Em qualquer prova. FUVEST, UNESP,
pode cair na SpaceX também. Qualquer prova que for da equação que for fazer, bem provável que caia uma dessas. Bisteca, qual que é a prova de vestibular mais difícil que tem? Sempre a próxima que você vai fazer. Cara. É o ITA. Sem ser coisa de militar. O ITA não necessariamente vai ser militar. Eu acho as de São Paulo. Unicamp, Unesp, UVEST. Não necessariamente nessa ordem. Depende do ano, mas são as 3 que eu acho que são bem mais difíceis. Determine a equação da reta. Vamos dar nome para ela, para ficar bonitinho. Reta R. E aí, pensa um pouquinho. Determine a equação da reta R, que passa pelo ponto menos 2 e 5 e é perpendicular à reta 2x menos y mais 3 igual a 0. Vamos lá, pensa aí. Tá, beleza. Ó, toda vez que ele pede determine a equação, você tem que pensar em ioiô, mi, xoxô. Menos 2 e 5, que é por onde a reta passa, é o x0 e o y0. Então, a gente já sabe o y0 e o x0. Tá faltando o coeficiente angular. A gente já fez exercício parecido, onde se tivesse outro ponto, dava para usar aquela fórmula ΔY sobre ΔX. Só que para descobrir o coeficiente angular da reta R, a gente vai usar essa outra reta. Porque o enunciado disse que elas são perpendiculares. Certo? Então eu vou parar agora. Vou sair, porque a gente vai cair e a gente já volta no mesmo link, beleza? Pra gente fazer. Então vamos lá, ó.